Uma casa que abriga muita gente, livros, artes cênicas e muita cultura. É o Centro Cultural Moinho da Cascata, para onde o Café com Letras vem saindo do estúdio para conversar com um personagem que já esteve muitas vezes no prédio do Legislativo Caxiense. É o escritor Jonas Piccoli. Vem conosco. E aí, Jonas? Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo ao grupo. Satisfação, tchê? Quanto tempo? Quanto tempo? Fazia anos que tu havia estado lá no estúdio da TV Câmara com o teu último livro e agora aqui, então, nós viemos até ti. Claro, fica à vontade. Vamos lá, então. Bom, para conhecer o prédio do Moinho da Cascata, então, ele é um prédio que ele foi construído no século retrasado. Ele terminou a sua construção em 1890. Terminou em 1905, mas ele começou a construção em 1890 e ele foi construído em 3 etapas. Então a gente vai começar pela base do prédio, que vamos lá no porão. Vamos lá, então. Aqui no porão é a nossa sala de exposições, né? Então a gente tem para guardar equipamentos, mas tem também a nossa sala de exposições. Vamos lá. Então aqui é uma sala de exposições que a gente usa quando faz espetáculos ou promove eventos. Então a gente mantém essa sala para expor, desde fotos, quadros. Aqui a gente vê a pedra fundamental do moinho, a base do Moinho da Cascata. Aqui é bacana que essas pedras todas aqui foram tiradas, quando fizeram essas pedras, foram tiradas aqui mesmo do terreno, foram trabalhadas e todas as paredes aqui no porão, eles têm 1 metro de largura, né, que dá para acompanhar ali nos arcos. Então ele foi um trabalho, ele é um prédio estilo industrial, né? Então ele tem uma arquitetura muito focada nisso, que é o estilo industrial do século retrasado. Faziam freios de cavalo, ferraduras. Não era fácil o acesso, né? Então eles acabavam fazendo aqui os seus materiais, né? Então ali era forja, então imagina um prédio de madeira ter uma forja dentro, era doido. Mas aqui também era chão batido, então a gente foi fazendo melhorias no prédio, né? Focando e mantendo sempre a estrutura original do prédio. O prédio tem um protagonismo também na produção de energia elétrica, lá nos primórdios, né? Sim, então o que aconteceu? O Moinho da Cascata, ele foi moinho só por 5 ou 6 anos, né? O moinho de verdade é do outro lado, a gente consegue ver as ruínas quando olha ali pela janela. Mas ele, em 1920, ele tinha uma turbina e ele mandava energia lá para o moinho da estação férrea. Então ele foi o primeiro prédio que teve energia elétrica em Caxias do Sul, foi esse prédio aqui. E daí lá na estação férrea, como era do lado, né, lá onde na frente da estação férrea, que todo aquele complexo também era do mesmo proprietário. Hoje é da família Tondo, lá. E o que acontecia? Ele mandava energia para lá, ele era autossuficiente na sua produção, em 1920, que era o Germani que fez todo esse... Então conseguia ainda doar energia, né? Autossuficiente, ainda mandava adiante. Exato, tinha todo um cabeamento, né? No meio do rio tem as ruínas ainda, onde era a represa, que segurava a água e soltava conforme eles precisavam de energia. Jonas, e para onde que nós vamos agora? Então, aproveitando que está aqui embaixo já, então a gente vai conhecer a nossa oficina, onde a gente faz nossa cenografia, faz nossos materiais. Agora nós vamos para a parte da bagunça aqui. Tem aquele... Vou dizer, não reparem a bagunça, por favor. Mas tem que ser bagunçado mesmo, porque é uma oficina, né, Jonas? Aqui é o depósito, né? Então a gente guarda materiais. Como um grupo de teatro, então a gente está sempre juntando material, que não ocupa agora, mas uma hora a gente vai ocupar. Tem materiais de luz, materiais de cena, então tudo vem guardado aqui no porão. Caixas, teclado, ferramentas aqui, parafusos, correntes. Aqui então é a nossa oficina. Então a gente faz a maioria dos materiais aqui, né? Além do teatro, a gente aprendeu a soldar, a cortar ferro, a trabalhar, porque às vezes tu tinha uma necessidade, tipo assim, vou num ferreiro explicar, né, como serralheiro, como é que eu vou ter que fazer, então é muito mais complicado. Então a gente acabou trabalhando, né? Eu gosto também desse material de traquitanas, então a gente faz uma grande parte da cenografia, a gente faz aqui mesmo. E como que vocês conseguem operar isso? Vocês têm formação ou é a prática mesmo? Porque nós estamos vendo aqui materiais de solda,
muito metal. Como operar isso? Já fazia parte do dia a dia de vocês, aquela história do sujeito que é meio metido a consertar as coisas e tal? Sim, não, né? Geralmente a gente contrata, né, os cenógrafos para trabalhar, fazer materiais, mas pequenos concertos, pequenos afazeres, a gente mesmo faz aqui. Claro que a gente chamou, né, lá atrás a gente chamou um senhor que entendia de solda, ele nos ensinou a soldar. Daí também a mesma coisa serralheiro, então a gente está sempre cuidando, claro, né, nunca botando, né, não é uma metalúrgica assim que funciona aqui, mas a gente faz os concertos, os remates, tudo a gente faz aqui no moinho. O Grupo EBA tem uma estrutura razoável de palco e uma questão que chama a atenção sempre é a portabilidade e a facilidade que vocês precisam ter para transporte, porque vocês saem com a estrutura e vão levando aqui e ali. Boa parte dessa oficina também vai dialogando nesse sentido de tornar os artefatos e o instrumento de palco mais acessível até para o manuseio e traslado de vocês? Sim, a gente tem espetáculo, por exemplo, que passam das 300 apresentações já. Então, a gente sempre pensa em como transportar. Então, é o primeiro item, não é só apresentar uma vez e deu. Então, a gente sempre pensa, já faz um material pensando em como levar ele, como viajar com ele, como transportar sempre. Vamos trocar de espaço? Vamos lá, vamos para o primeiro andar. Vamos lá, então. Então agora nós estamos subindo para o primeiro andar, saindo do porão aqui, o Jonas nos acompanhando, e vamos ver esse espaço aqui. Nós tratamos muito do Grupo EBA também nas apresentações. Agora o Grupo EBA recebe muitas pessoas. Ali nós temos a sinalização na porta, cabe uma lotação de pelo menos 245 pessoas nas atividades aqui, já no interior do Centro Cultural Moinho da Cascata. Isso, quando a gente faz eventos, assim, então a gente sempre abre para a comunidade, né? A gente tem hoje um contato bem próximo da comunidade aos redores do moinho. E quando a gente faz eventos específicos, lançamento de livros, de peças de teatro, ou quando a gente quer juntar mesmo alguns projetos que a gente faz para trazer as pessoas para o moinho, então a gente tem essa ocupação plena do espaço, né? É planos do grupo mais tarde começar a abrir mais periodicamente o espaço, mas por enquanto ele é só por reserva e por esses agendamentos. Mas a galera que quer vir durante a semana, visitar o espaço, vem bastante, trazem gente de fora, então a gente está sempre assim aberto para receber pessoas. E outro fator que chama atenção é a preservação histórica. Eu gostaria que tu explicasses um pouco disso, Jonas. O prédio foi tombado, o Grupo EBA aos poucos foi adquirindo, só que antes mesmo de fazer as próprias atividades do grupo, há uma preocupação e uma exigência, inclusive, de manutenção desse patrimônio histórico no sentido da sua própria conservação. Esse prédio ele foi bem conservado, assim, né? Ele ficou um tempão abandonado. Aí a família Tondo, ela acabou adquirindo esse prédio e ela foi atrás do tombamento. Depois de um tempo a gente veio para cá, começou a ocupar ele porque ele era um prédio tombado para fins culturais e a família Tondo foi muito generosa assim, em começar a fazer formas que a gente conseguisse comprar esse prédio deles, né? E claro, um prédio gigantesco desse ele evoca muito manutenção o tempo todo, né? Cuidados, né? Como todo prédio tem. Mas a gente nota que quanto mais vida a gente traz para esse prédio, mais inteiro ele se mantém, mais inteiro ele fica. Então ele é um patrimônio histórico que a gente trata com muito carinho, assim, esse prédio. Ele tem história e ele faz parte da nossa história do Grupo EBA já há quase 10 anos, né? Então os espetáculos, tudo que acontece aqui acontece por nós termos esse espaço. Então ele é muito precioso para nós, né? Esse prédio, ele acaba sendo um ente do grupo, assim. Vamos percorrer um pouco mais esse primeiro andar. Nós temos uma área ali com puffs, que serve inclusive para a contação de histórias a crianças e adolescentes, entre outros eventos. E nós temos aqui pelas paredes também fotos de... Eu até gostaria que tu fosses comentando, na medida em que nossa câmera mostra ali, o Fusca, a propósito, que é um personagem também das peças do Grupo EBA, do qual tu já falaste lá no estúdio da TV Câmara, levando o teu livro As Aventuras do Fusca Vela. O Fusca ele é uma das peças que a gente mais apresenta, né, do grupo. Agora, no mês que vem, inclusive, o Fusca está indo viajar de novo, uma grande viagem, vai para Goiás, num festival lá do Sesc. Então, aqui nas nossas paredes a gente conta a nossa história também, né? Então, a gente tem desde o Templário, a Mãe e o Monstro, os Palhaços Anjos Zoraida, que estão desde o início do grupo, né, desde a formação, Fábulas do Sul, Fusca Vela...
Tem apresentações que a gente levou para fora, que nem essa imagem do Zóio Zoraida, lá no Chile, se não me engano, que a gente levou. O Radite Genoveva, o Sumiço das Letras. Lá também tem apresentações fora da Mordaça, Felinícias, o Bom Quixote, lá na frente do Mercado Público em Porto Alegre. Então, a gente gosta de contar a nossa história através das paredes. Na sala seguinte, aqui também tem um pouquinho da história do moinho. Tem o Germani, que é o fundador. E como ele era conhecido, ele era um moinho ítalo-brasileiro de massas. Dá para ver também numa das imagens o moinho de verdade do outro lado da rua e a represa, quando ele tinha casa de máquinas ali, né, nessas imagens assim. Aqui tem a biblioteca e também como a gente recebe semanalmente, a gente fez um projeto, o grupo mesmo fez, que é o Projeto Reolon. Então a gente traz as crianças do bairro Reolon para vir para cá para o moinho toda semana, toda quarta-feira. Então eles fazem teatro, fazem circo. Né? A gente tem uma parceria forte com o Trovão, que ele é um artista circense, e a galera também ocupa esse espaço, né? Tem acesso aos livros, descansa, preenche o espaço dela aqui. Aqui nós temos uma peculiaridade interessante, que são os cartazes de divulgação de atividades culturais, por exemplo, o 2º Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. Nós temos também o Bom Quixote, que tu falavas ali, de uma das peças, 4º Festival de Rua de Porto Alegre, e por aí afora também, que é uma forma de contar não só a história do próprio Grupo EBA, mas também dos eventos dos quais ele participou. Eles acabam virando troféus, né? Então a gente vai pro festival, assim, teve alguns até que a gente roubou, né? Sem consentimento, assim. Não tinha cartaz pro grupo, a gente acabou pegando, né? Então tem desde o 8º Caxias em Cena, que a gente participou. Olha lá naquela parede, vou pedir para nossa produção pegar lá, tem um cereal bem legal. Lá tem da Itália, da Venezuela, que a gente foi. Então a gente gosta de contar essa história pelas paredes, né? Recados das crianças, aqui tem um varal, que é quando as crianças fazem os desenhos, fazem as mensagens dos livros, né? Então a gente gosta de pendurar aqui, então é bem bacana assim esse contato que a gente tem com o público. Ah, claro, eles até contrassinam ali, tem o avião, vários livros empilhados ali. Esse ambiente, sobretudo para nós que somos jornalistas, no teu caso, da literatura, é muito legal estar rodeado de livros, né? O cheiro do livro. Esses livros empilhados, por exemplo, a maioria são de autores caxienses, que a gente quer fazer uma parte especial aqui na biblioteca só de autores caxienses, assim. Então a gente foi ganhando, foi adquirindo alguns, né? Então eles estão ali para catálogo, que a gente vai estar montando. Quando nós estivermos abrindo mais o acesso da biblioteca, a gente quer ter essa parte bem em destaque, assim. Ao fundo ali agora, a sala anexa é a parte administrativa, né? Isso, ali é a parte pensante do moinho, assim. Ô Jonas, e uma outra questão, como que tem funcionado a integração do público no acesso aos livros daqui? Existe a possibilidade de funcionar quase como uma biblioteca, em que o sujeito loca o livro ou pega emprestado? Como que funciona isso? A gente está trabalhando para isso, né? A nossa ideia. Ainda não está aberta ao grande público, mas a gente está construindo essa biblioteca para isso. Em alguns momentos já teve aqui uma biblioteca, mas depois de um tempo, agora a gente está voltando com a ideia de ter essa questão de literatura e estamos catalogando, ajeitando os livros justamente para ceder para a região, né? Para a região, para quem quiser vir locar, quem quiser conhecer literatura infantil, infanto-juvenil, que é o foco, né, do prédio também é o foco da minha escrita. Então, por enquanto não, mas a ideia, o ano que vem, quando tiver uma estrutura um pouco melhor, né, para receber as pessoas, a gente vai estar abrindo. Falta mais um espaço, que é a sala de figurinos, e nós vamos subir para lá. Vamos lá. A sala de figurinos para onde estamos indo, é o local onde o Jonas Piccoli e toda a equipe dele, o Grupo EBA, fazem os ensaios, digamos assim, e escolhem, como dizemos, os próprios figurinos. Eu gostaria que, na medida em que nós vamos nos deslocando para lá, Jonas, tu explicasses como é que funciona esse processo aí. Eu já estou vendo aqui as cortinas, os refletores. Então, aqui é o nosso teatro, né? Ele tem uma capacidade para 200 pessoas aqui quando a gente promove. É uma sala multifuncional. Ele permite não ser somente o palco italiano. A gente já fez espetáculos aqui usando toda a estrutura.
acontecendo o teatro lá em cima, o público aqui embaixo, a gente já fez diversos formatos e formas, né? Então, aqui é o teatro, que ele antecede daí a sala de figurinos, que ainda tem equipamentos de luz e som ali onde nós vamos. Então, vocês fazem toda uma preparação por trás das cortinas, para quem está nos acompanhando, nossa câmera está virado para lá, e aí, feita a preparação lá atrás, aqui o pessoal pode assistir. Isso, o pessoal geralmente, né, tem esse formato, né, de frente, né, quando a gente faz alguma coisa aqui, mas que nem eu falei, é uma sala todo móvel, então aqueles módulos são móveis, a gente colocou eles do lado, já fez daqui para lá, de lá para cá. Um espetáculo último que a gente fez antes da pandemia, que era Vivita, a Noiva do Sol, então o público ele acompanhava a personagem por todo o prédio, então desde o porão, a sala do meio, até lá fora, então o público se postava aqui Tinha uma cena aqui no prédio, no meio, do lado, então o público se postava na passarela, então a gente gosta de ocupar espaços, né, que é o nosso foco, não é estar sempre enraizado num formato só. Essa obra Vivita, até para situar o pessoal, se refere a Vivita Cartier, que foi uma obra do nosso amigo escritor Marcos Kirst, que esteve no Café com Letras também, recuperando a história dessa personagem, que chamou a atenção dele na medida em que ele ocupou a cadeira dela na Academia Caxiense de Letras, e aí foi contracenada aqui a obra, né? Inclusive o Kirst participou, né? Ele era o Doutor Fracasso, então ele tinha uma participação no teatro especial, a gente prestou essa homenagem, já que a ideia veio dele, de nós resgatarmos essa personagem. Foi uma adaptação linda. Casualmente, né, teve a triste coincidência que é uma menina que morreu de tuberculose e a gente parou de apresentar por causa da pandemia. Foi uma triste coincidência, mas foi um espetáculo muito legal que a gente usou todo o moinho, né? Foi uma capacidade de usar todo o espaço cultural. Quem veio, amou, e em breve voltará. Assim, a gente está com a nossa atriz de volta, que é a Aline. A gente conseguiu resgatar ela, trouxe para ela de volta para cá. Então agora ela está se preparando para reestrear a Vivita mais tarde. Já fica o convite para a galera aí. Então agora vamos para os bastidores aqui do palco. Ô Jonas, enquanto nós estamos nos deslocando para o espaço de bastidor aqui do palco, eu gostaria que tu falasses a respeito dos próprios espetáculos. Tu comentaste ali que o público vem, enfim, tivemos um pós-pandemia, e muitas vezes o teatro ainda é visto como algo elitizado, e aqui nós temos observado exatamente o contrário, as peças gratuitas, outras a custo baixo. Como que tem funcionado o acesso do público aos espetáculos? Depois da pandemia, a gente notou que as pessoas estavam ávidas por sair de casa, né? Quando começou a questão da vacinação tá mais forte, quando as pessoas começaram a se sentir mais seguras, começou de novo a voltar, né? Para nós foi um período terrível, né? A pandemia, não só pelo que aconteceu, mas ficamos 2 anos parados aqui no espaço. Então a gente tinha um público já formado, que vinha todo domingo, quando tinha espetáculo, a gente perdeu bastante. Mas a gente nota que sim, é um trabalho direto, né, constante. Toda ação cultural ela tem que ser contínua e ininterrupta. Não, a gente percebe que não adianta fazer um espetáculo, daqui a 2 meses fazer outro, então o público não vai fidelizar. A nossa ideia, né, como foi dito, é realmente ter mais espetáculos aqui acontecendo, mas quando tem, as pessoas ficam sabendo através das nossas redes sociais, né? Então, quando tem, elas acabam comparecendo, né? A gente tem bom retorno de público, né? Quando a gente fez o evento agora do Heróis do Quintal, teve mais de 500 pessoas ao longo do dia, sabe? Então as pessoas estão muito ávidas a quererem sair de casa, a quererem participar, a quererem ver. Então é bem legal, assim, a retomada. Nós enfatizamos muito os espetáculos ali. Vocês também usam aquela estrutura de palco para os próprios ensaios do Grupo EBA aí para as apresentações externas? Sim, é fundamental, né? A gente defende muito, assim, que todo grupo de teatro tem que ter o seu espaço de ensaio, né? Nós temos esse privilégio de ter esse espaço aqui, mas também a gente também empresta para outros grupos. Quando o pessoal quer vir ensaiar, deixar seu material aí, também a gente empresta, porque é necessário, né, ter o seu espaço grande, alto, para poder ensaiar e poder dar essa liberdade que o teatro permite. Eu criei todo um mistério em torno aqui da sala de figurinos e eu gostaria que tu detalhasses, porque isso aqui é uma arte à parte, com perdão pela cacofonia. São quantas peças que nós temos aqui? Na medida em que tu vais falando, eu vou pedir também que tu separes algumas, vá pegando aí, nos explicando, porque as pessoas olham tudo pronto ali e muitas vezes não prestam atenção aos detalhes, né? E aqui tem muitos detalhes de figurino. Então, vou explicar a logística antes de tudo, né?
Cada espetáculo, por exemplo, que a gente tem um agendamento, então ele tem toda uma logística de separar os figurinos. A gente tem uma pessoa que cuida só de separação de figurinos e deixa pronto, vai para as malas. Aqui, por exemplo, são os figurinos dos espetáculos que vão estar em repertório nas próximas semanas. Então a gente deixa aqui separado, tem aqui do Faísca d'Água, que é o espetáculo que vai ser apresentado, então já está aqui separado, limpo, lavado. A gente tem uma logística aqui, que essa arara aqui são espetáculos que está escrito ali para a Mara, que é a nossa figurinista, né? Então eles vão para o concerto aqui. Do outro lado, de lá perto da janela, são os figurinos que a gente bota quando chega de eventos, bota lá para lavar. Então tem toda uma logística de figurinos e separação de material. Então às vezes a gente fica assim, o pessoal fala, só vê a peça pronta, né? Mas é mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia separando figurino e adereços de cena, viajando umas 2, 3 horas, apresenta 40 minutos, volta 2, 3 horas, separa os figurinos para lavar, o que tem que ser consertado já encaminha para o concerto. Então tem toda uma logística a cada espetáculo que vem. Estamos falando de quantas peças aqui, mais ou menos? Aqui a gente tem mais ou menos 800. A última contagem foi mais de 800 peças, né? Então os figurinos têm que ficarem todos acomodados. Quer vir mais para cá? Eles têm que ficarem todos acomodados, protegidos, né? Da luz, do sol, da poeira. Então ficam todos guardados e dessa forma. Não adianta nós guardar figurinos dobrados, que pode ter problema. Então eles têm que estar sempre pendurados. E uma vez a cada semestre a gente também tem um trabalho que é de bater eles, tirar eles do lugar, dar uma movimentada. Então a gente está sempre cuidando deles assim. A gente tem peças doadas, por exemplo, que a gente recebe também algumas peças. Uma hora a gente vai aproveitar. Tem os figurinos de Natal aqui que estão guardadinhos por enquanto. Olha lá em cima, olha lá em cima. Então eles ficam aqui guardados, né? Então tem... esperando para serem usados naquela loucura que é Natal. Aqui do outro lado a gente guarda nossos bonecos. Olha só. Perucas aqui, tem uma caixa só de perucas. É. Aqui são os bonecos gigantes, né? Então a gente tem que ter bastante espaço para guardar o material, né? Que esse aqui são só essa parede aqui é de um espetáculo só, que é o Faísca d'Água. Então são esses bonecos aqui. Pessoal, acabamos de retornar da sala de figurinos, como vocês estavam acompanhando, e agora é o nosso bate-papo, o foco do Café com Letras desta semana, Heróis do Quintal, 8º e último lançamento, mais recente, digamos assim, o último livro de Jonas Piccoli. Lá no estúdio nós sempre fizemos uma leitura. Aqui eu vou ser mais curtinho, digamos assim, nessa continuidade do nosso bate-papo, Jonas. Aqui é uma série de mandamentos, digamos assim, mandamentos dos heróis para crianças e adolescentes e até adultos, por que não? O mandamento número 33, é o último aqui do livro, fala que todo mundo pode ser herói em algum momento, para alguém em alguma situação. Eu gostaria então que a partir desse último mandamento, começando o livro de trás para frente, digamos assim, tu entrasses então nesse bate-papo a partir do próprio livro. Então, o livro Heróis do Quintal, ele vem de uma vontade justamente de desmistificar, né? A questão do herói, né? Trazer o herói que não erra, esse modelo que se cria, que eu acredito que vem lá da Grécia Antiga, que era aquela questão dos deuses perfeitos, né? Aquele enaltecimento, e o ser humano busca a perfeição. Quando tu busca essa perfeição, também vem uma frustração. Então, eu acho muito importante que abrisse diálogo com pré-adolescentes, com adolescentes, sobre o que é um herói de verdade. Tu pode ser um herói no sentido de tu acolher um amigo teu que está com um problema. Tu pode ser um herói no sentido de ajudar a entender um pouco teus pais em casa, né? Então, nesse livro, os protagonistas, né, um menino e uma menina, eles se conhecem dentro de uma dificuldade e eles acabam fundando esse clube Heróis do Quintal. E eu converso muito com as crianças, assim, né, que tem realmente, elas começam a entender problemas que estão acontecendo ao redor delas. E como resolver esses problemas? Como, né, tem essas questões? Um dos protagonistas do livro está enfrentando o divórcio dos pais, né, em casa. E ele está se achando culpado. Então, com o entender, ele vê que a culpa não é dele. É um problema que está acontecendo na família dele, mas a culpa não é dele. Né? E junto eles conseguem se ajudar. Né? Justamente esse livro, ele vem, né? Claro, tem toda a questão de inspiração, do resgate daquela adolescência, de brincar na rua, né? De estar criando coisas, inventando coisas, criando palavras novas,
mas ele também vem de encontro a levantar esses questionamentos, esses diálogos, dizendo que eu posso ser um herói. Do meu tamanho, do meu espaço, do meu momento, eu posso me tornar um herói em algo, simplesmente querendo fazer algo bom. Esse é o leitmotiv do livro. A figura do herói, ela sempre desperta a ideia de uma figura que faz feitos, que desenvolve ações superlativas e tem uma capacidade enorme. Mas antes da própria vinda para cá, eu lembrava de alguns heróis da própria literatura, como por exemplo o Superman, o Homem-Aranha, que na vida particular eles são falhos até, são figuras um pouco inexpressivas, um pouco envergonhadas, ou que não têm essa perfeição toda. Mas quando investidos na condição de heróis, aí eles conseguem de fato um desempenho incompatível com a vida real. Eu acho que aqui tu trazes um pouco disso, que a pessoa pode ser herói mesmo com as suas falhas, né? Já que tu tocasse no assunto, né, a gente tem hoje, né, tu fala em herói, tu vai lembrar sempre DC ou Marvel, né? Que vem dos quadrinhos. Eu sou fã de quadrinhos, assim, muito. A DC, né, ela acaba trabalhando os heróis mais perfeitos e mais semideuses, né? Exato. Tem ali o Superman, a Mulher Maravilha. A Marvel, ela traz mais esse herói imperfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu tive desilusões, assim, com o decorrer da minha vida, com eles mesmos, assim. Eu me lembro que eu adorava o Batman. Pra mim, o Batman, ele era soturno, sombrio, né? Mas quando tu começa a te dar conta que o Batman é um milionário, que usa o dinheiro só pra sair da porrada nas pessoas, não faz nada em prol disso, tu fica assim, pô, né? Qual é, né? Tipo, não... Quanto mais, e tu na própria história, né? Quanto mais o Batman age, mais Gotham City se enche de vilões, né? Então tá totalmente errado o desenvolver dele, né? Então tu começa a perceber as próprias falhas heróicas, assim, né? Através da própria literatura. Falta um certo coração, né? E as próprias edições do Homem-Aranha, por exemplo, mostra um super-herói assoberbado, em que a condição de herói também vai o prejudicando na vida pessoal. Né? O Homem-Aranha, assim como o Stan Lee falou, é o herói preferido dele, né? Que é o criador dele. Eu também, o Homem-Aranha é o meu preferido porque, cara, ele é pé rapado, assim, né? Luta pra sobreviver. E o mais legal do Homem-Aranha, que eu acho que é uma mensagem que fica, que ele quer ser o amigão da vizinhança. Né? Tu fala, o Homem-Aranha, ele é o amigão da vizinhança. E tá se desdobrando também muito legal esse arco do Homem-Aranha que eu tô vendo, que tem agora o Miles Morales, né, que é um Homem-Aranha negro, tem o Homem-Aranha mulher, então tá vindo esse multiverso e trazendo esses novos heróis, assim, trazendo essa identificação pra criança, né. E identificação que eu gosto, porque que nem o Heróis do Quintal, uma das premissas, assim, que eu trouxe pro ilustrador, que é o Fred, que é parceiro de longa data. Exato, o Fred Varela, que nunca é demais citar, o teu ilustrador aqui na obra. Né? Sim, o Fred, ele é parceiraço, assim, ele entende, e o Fred, ele é um artista múltiplo, ele tem vários traços, assim, né. E o Heróis, a condição que eu dei pra ele foi, eu não quero que apareça rosto, nem cabelo, nem cor de pele, eu quero só silhuetas dos desenhos, porque é justamente por isso. Eu quero que qualquer criança que leia o livro possa se ver nesses heróis. Não que a ilustração vai induzir que a menina é a loirinha do olho azul. Não, o menino, ele tem o cabelo castanho. Então, todas as ilustrações, eles estão sempre num contraluz, estão sempre de costa. Então, é justamente por isso, para tu poder ter essa abrangência do leitor, né? A ilustração não induzir o leitor quem é, e o leitor poder criar o seu avatar, digamos assim, usando uma linguagem mais moderna hoje. O livro tem um prefácio do professor Délcio Agliardi, que é um grande pesquisador local e que também se dedica à literatura infanto-juvenil. Ele faz um mapeamento aqui muito interessante e ele apresenta inclusive a perspectiva de um herói que pode pedir ajuda. Ou seja, até para a própria criança e o adolescente que está numa fase de descoberta e que muitas vezes pode se expor ao risco e ter vergonha de pedir ajuda. Sobretudo aquela imagem ainda muito antiga e até ultrapassada dos meninos, né? O menino não chora, ou o menino não pode pedir ajuda. Então tu desmistifica também isso e para o bem, né? Para uma educação que já começa ali em tenra idade. Hoje a gente não tem mais espaço para essa hipermasculinidade, sabe? A gente não tem mais espaço nem condição. A gente sabe que isso é um ambiente tóxico, inclusive nas escolas, né? Então, pedir ajuda é um ato heróico. Eu sempre falo isso muito, assim, se tu não tem medo, tu não está sendo heróico, porque tu não tem medo. O heróico é justamente aquele que enfrenta aquilo que ele tem medo.
Então, se tu tem uma vergonha, que vergonha também é uma das faces do medo, de falar algo, de dizer algo, se tu enfrentar aquilo, tu também vai ser um herói por estar enfrentando aquilo. E quanta gente, né, a gente consegue trazer para nós se elas simplesmente pedem ajuda. Quantos problemas são evitados quando alguém consegue pedir ajuda, né? E, por exemplo, o fator do coração. Eu chamava atenção ao aspecto humano disso. A figura heróica despertando um sentimento, uma empatia, não só o ato pelo ato. Isso é muito trabalhado no livro também. É uma forma de tu trazer, né, esses problemas hoje, né? Eu acho que é justamente isso, quando tu coloca a humanidade nisso, e todos somos humanos, né? Todos sentimos, todos pensamos. Eu acho que o modelo da jornada do herói, que é o modelo que se replica desde lá da Odisseia de Ulisses, né, que é aquele formato que tu pega um filme, né, de aventura, tu vai ter aquele formato do herói que sai para sua jornada, enfrenta o problema, acha o mestre, consegue enfrentar lá no fundo. É um modelo que tu traz há milhares de anos para contar uma história. Mas quando a gente adiciona o conceito de emoção nessa jornada do herói, tu acaba percebendo que tu consegue ter outras nuances, tu consegue ir para outros lugares, tu consegue ver o herói sensível, né? E eu acho que hoje, né, não só no livro, a literatura está se abrindo para isso, ela está colocando protagonistas, né, sensíveis, protagonistas com seus defeitos e falhas, e vão lá porque sim, nós somos humanos e nós falhamos, ponto. Né? Agora, como entender o que é uma falha que prejudica o outro, ou como usar a sua falha a seu favor, isso é o ouro da história. Nós vimos conversando entre o próprio passeio aqui, digamos assim, pelo Moinho da Cascata, aqui o Centro Cultural, a edificação, e tu falavas do teu próprio processo criativo. Para quem ainda não teve contato com a obra, ela é escrita em primeira pessoa, e é algo que me agrada muito quando estou lendo o livro, embora as ilustrações ajudem muito, são as descrições de ambiente. Tu tens um cuidado muito grande, dizer, cheguei em tal lugar, a parede era escura, a sensação era de tal e tal forma, de modo que a pessoa tenha um raio-x, digamos assim, uma radiografia de onde se encontra. E tu também falaste de quase que um inventário de anotações e apontamentos até chegar à obra aqui. O que eu acho legal também é entrar nesse processo criativo, como que se deu a própria configuração aqui da obra, e que ela ganha uma classificação muito peculiar, porque é um conjunto de mandamentos, né? Casualmente, o Heróis do Quintal, eu até brinquei, né? Se tive inspiração aqui no prédio ou não. Ele começou a ser gerido, ele começou a ser escrito no período de pandemia. E ele tem todo um tom tonal. Então, o livro ele se passa no outono, ele tem cores de outono, inclusive tem plátanos caindo. Na frente do moinho a gente tem um plátano gigantesco aqui, né? Um pouco mais escuro, acinzentado. E como ele foi feito assim, nessa forma de estávamos aqui sozinhos, né? Fechados, né? No confinamento. Então ele tem esse tom e foi uma das inspirações mesmo estar aqui, vendo folhas caindo, o tempo passando, né? O que faremos no futuro, vai ter futuro, não vai ter futuro, né? Então ele acaba caindo, respingando um pouco dessas tintas, respinga no livro. Então, sim, o prédio em si, ele inspira muito. Na questão, desde criar um espetáculo, fazer um livro, ele inspira. Mas, claro, que não é só aqui as inspirações, né? São em várias formas. E que nem eu falei, eu tenho um caderno e anotações dos apontamentos. E eu gosto, às vezes, depois que eu termino a obra, revisitar. Né? O que eu escrevi, o que foi, o que não foi. É muito bacana, porque quase tudo vai. Então, tu joga no teu inconsciente, deixa ali, e depois tu vai vendo na obra uma ideia que parecia boba, que é olhar para um plátano e ver a folha caindo. Quando tu olha na obra, assim, olha aqui, tá aqui, né? Conseguiu entrar ela também na história e tá presente no livro todo. Então, sim, inspira, traz vontade de escrever, mas a inspiração ela vem assim, quando tu tá aberto, né? Na preparação aqui para a entrevista, eu até revisitei outras obras que foram pautas também do Café com Letras e de outras presenças tuas aqui no programa, claro, lá no estúdio da TV Câmara, no prédio da Câmara Municipal, anos atrás, tanto Fábulas do Sul quanto As Aventuras do Fuscavela. E nessas obras ficava muito claro um exercício
tanto da parte dramaturga para a literatura, quanto da literatura para a dramaturgia, digamos assim, um fluxo de mão dupla. Como que tem funcionado, digamos assim, esse percurso a partir do Heróis do Quintal, que já está aqui, evidentemente, formatado em livro? Como é que se dá agora o trabalho dele também na dramaturgia? Casualmente, esses dois livros, eles foram antes espetáculos de teatro e depois viraram livro. Exato. Né? O Fusca Vela, muito particular o Fusca Vela, que o livro ele acaba sendo um complemento ao espetáculo. Então tem histórias que eu queria contar a mais que não cabia na peça de teatro, então eu parti para o livro. O Fábulas não, o Fábulas ele tem bem uma transformação do texto dramatúrgico para o texto literário. Né? Então tu pode acompanhar tal e qual. E também foi feito um roteiro de cinema do Fábulas. Então o Fábulas é um livro um conto que se desdobrou entre filme, teatro e livro. E o Heróis, por enquanto ele cabe só no livro. Né? Quer dizer, tem toda a grandiosidade do livro. Né? Quando tu faz uma história no livro, tu traz um cenário gigantesco. Né? Eu sempre tenho cuidado, se eu vou transformar em teatro algo, eu tenho que cuidar para não frustrar o leitor, porque não é só aquela questão de eu imaginava assim, eu imaginava assado. Ele teve uma lição, ele teve uma mensagem daquilo, então eu tenho que deixar claro aquela mensagem. Não tem problema da maneira que eu vou contar. Então eu vejo a expectativa disso, né? De trazer a mensagem que eu quero deixar na mesma obra. Quando as pessoas perguntam, tu gosta mais de fazer teatro, tu gosta mais de escrever, tu gosta não sei o quê, eu sempre digo assim, eu gosto de contar história. Eu quero que a pessoa chegue da melhor forma possível naquela história que eu quero contar. Seja pela literatura, seja pelo teatro, seja pelo cinema, eu gosto de levar essa história com todo o cuidado daquela mesma mensagem que eu quero carregar. Não interessa o invólucro, interessa a forma que a mensagem chega. Como nós sempre fizemos lá no estúdio da TV Câmara, vamos repetir aqui também e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o meu amigo, o escritor Jonas Piccoli, ele deixou ali no cantinho o livro, ele vai não só dar a dica, como já exibir o respectivo exemplar. As dicas estão contigo, Jonas. Então, tem uma jovem escritora, que é a Clarinha Capibaribe, e ela fez um livro muito ousado, que chegou nas minhas mãos, ela me deu de presente, e é um livro de poesias fortes, né, para uma menina de 18 anos, é Clara, é laudo lírico, eu acredito que tem para vender nas livrarias em Caxias do Sul, e ela lançou o seu livro, Na Cara e na Coragem, e vida longa aos jovens escritores, que consigam sempre levar as suas artes e o que quer falar. Então, tá aqui a minha dica. E também deixo dica para dar chance para escritores novos, quando tu pega um livro novo na livraria, nunca ouvi falar desse cara, mas dessa menina, abre e dá uma lida. Né? Quem sabe a gente fisga alguém ali que está querendo ler o seu livro. Então, fica a dica. Feita a dica. Tu comentaste aqui sobre o trabalho do Fred Varela, eu sempre acho muito legal dar um protagonismo para o ilustrador que acaba sendo tão autor quanto aquele que escreveu, porque é um jogo de linguagens, e tu comentavas do cuidado para ilustrar os personagens por meio de contornos e não necessariamente determinar se o sujeito é claro ou pardo, como que é o cabelo e por aí afora. Na medida em que eu vou folheando aqui, a nossa produção vai tentando de uma forma ou outra pegar as ilustrações, eu gostaria que tu ampliasses um pouco disso, porque casa muito bem com as descrições do texto corrido e tem um facilitador de compreensão aqui por meio das ilustrações. O Fred Varela foi muito feliz. O Fred, eu sempre passo para ele a obra, né? Antes de ele começar, ele faz questão também de ler toda a obra. E a gente faz várias reuniões, né, para entender o clima, para entender a dinâmica. E como eu falo muito, o Fred ele tem uma versatilidade no seu traço, que ele vai do infantil ao adulto de uma forma muito, muito bacana, assim. Claro que o Fred ele acaba sendo, do livro, eu acho que eu entenderia ele como um diretor de câmera. Né? Ele consegue dar o recorte, ele consegue dar aquela precisão que é o foco. Então é um trabalho que ele lê, entende,
mas também é um trabalho que tem correlação com a autoria, que é justamente isso, Fred, tons de outono, são silhuetas, são isso, mas o resto é trabalho dele, formas, movimentos. Jonas, eu quero trazer, você tem uma ilustração linda, que é as crianças correndo na rua vista de cima, né? Então ele que sugere esse tipo de questão. Tem quando eles fundam o clube Heróis do Quintal, que é uma ilustração linda, que ela está em cima de um tonel. Então é muito sensível esse trabalho. Por acaso estou nela aqui. Exato, essa aí. Estou nessa ilustração aqui. É muito sensível esse trabalho do Fred. Então é muito bacana trabalhar com ele, porque ele ajuda a compor a obra. Tu citaste a Mulher Maravilha lá ainda na nossa conversa sobre Marvel, enfim, os clássicos dos super-heróis. E o livro dá um protagonismo às meninas também, às figuras heroínas. Aqui, por um acaso, nessa do tonel está uma menina no topo, com rabo de cavalo, uma faixinha na cabeça e uma capinha. E ela é reproduzida aqui de novo na página 105. E o menino comemorando com os braços em riste, assim, como se estivesse num estádio de futebol. Então também essa tentativa de um protagonismo às heroínas também. No livro ela é a que puxa, ela é que ajuda ele, ela é que traz ele para esse mundo, que ele pode ser alguém mais bacana. Então o livro é do ponto de vista dele, porém falando dela. Exato. Né? Então ela que é a grande motivação dele, ela que fundou o clube, ela que trouxe ele para essa realidade, ela que fez ele entender que os pais estavam brigando, que a culpa não era dele. Então sim, ela é a responsável, sem ela não existia essa história. Então o protagonismo é todo dela. Jonas, estamos chegando na reta final do programa, digamos assim, a produção faz sinal ali. Nós tentamos, como sempre, dar uma visão panorâmica da obra, não entregando, digamos assim, porque também estraga a própria leitura e o incentivo de quem vai ter contato com a obra. Tu falaste para mim que ela está com números quase que esgotados, são poucas edições, digamos assim, ela está terminando. Já tem perspectiva de uma reedição, em breve aí teremos as feiras de livros. Como que se dará então a continuidade do trabalho em torno da obra em escolas? Já te provoquei sobre a possibilidade de peça de teatro. Enfim, como que se darão os caminhos de Heróis do Quintal daqui por diante? Sim, vai. Com certeza ele vai continuar por anos e anos e anos. A gente vai tá trabalhando muito, que nem o livro do Fusca, ele já está na sua 5ª edição. Teremos que reeditar aqui então. Isso, sim, vai para a 2ª edição. O livro do Fábulas foi para a 3ª edição, então a gente gosta muito desse contato que a gente tem. O nosso forte de trabalho com o literário é com as escolas, né, por todo o estado. Então isso acaba facilitando, né, essa entrega de livros para as crianças e conversa bastante com jovens, né, trazendo essa literatura que é a minha vontade, sempre de levar e dialogar sobre a literatura. Por enquanto ainda não, né, a gente não está pensando ainda no teatro, né, do Heróis do Quintal, mas também não digo que não será, né, depende muito, a gente está com outras peças aí no rumo, mas quem sabe. Então, muito obrigado, Jonas. Estamos encerrando aqui mais um bate-papo. O foco aqui, Heróis do Quintal. E também, extensivamente, aqui a toda a nossa equipe da TV Câmara, parte técnica, uma edição diferente aqui. Percorremos todo o Centro Cultural do Moinho da Cascata, com toda a recepção da tua equipe, de uma forma calorosa. E fazendo aqui também uma integração entre literatura e artes cênicas, que é o teu objetivo. E mesmo que tu não quisesse admitir, eu vou te cobrar que o Heróis do Quintal vire peça de teatro também. Fica o nosso agradecimento a ti. Eu que agradeço, sejam todos sempre muito bem-vindos. Espero que a estada tenha sido a contento. E da próxima vez eu arrumo mais a casa, que tá meio bagunçada hoje, então não repare a bagunça. Mas tem que ser bagunçada mesmo, porque é a forma com a qual vocês vão trabalhando, é o ambiente de vocês, é isso que nós queríamos. Muito obrigado mais uma vez. Então, dessa forma, nós encerramos aqui uma edição especialíssima do Café com Letras, que saiu do estúdio da TV Câmara, lá no prédio do Legislativo Caxiense, e veio aqui até o Centro Cultural
Moinho da Cascata, falando aqui mais uma vez do 8º e último lançamento, obra literária de Jonas Piccoli, Heróis do Quintal, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até nos próximos vídeos.